olá, seja bem-vindo! Começando aqui mais uma edição do Análise dos Fatos, nesta quinta-feira em que a gente traz para você todas as notícias para você seguir bem informado ao longo do dia, com muita análise aqui pelos 107,3 FM ao vivo nas ondas do rádio. Depois você fica também antenado nas plataformas digitais, né? Nosso formato podcast também para você ouvir a hora que quiser. Tudo bem, Felipe? Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. E você já falou tudo, Carol, então vamos em frente porque esse país está sempre em ebulição. Vamos aos destaques desta quinta, 14 de setembro. Supremo Tribunal Federal condena primeiro réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão por danos ao patrimônio e tentativa de golpe. Ciclone que se formou no Rio Grande do Sul se afasta após levar rajadas de vento ao litoral. E ainda a casa do ministro Fernando Haddad, alvo de tentativa de assalto em São Paulo, e a NASA de olho em fenômenos não identificados no céu. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram para condenar o primeiro réu acusado de depredar a sede dos três poderes em 8 de janeiro. Os ministros tiveram divergências quanto às penas que deveriam ser aplicadas, mas prevaleceu a maioria. A proposta por do relator Alexandre de Moraes, 17 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. O relator da ação penal, Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber entenderam que o réu, Aécio Lúcio Pereira, atuou para tentar depor o governo legitimamente eleito, além de ter cometido os crimes de dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques, diferentemente, sustentaram que os crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado não ficaram configurados. Eles propuseram sanções menores. O segundo dia de julgamento foi marcado também por uma ríspida discussão entre o relator dos casos e o ministro André Mendonça, último indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à corte. O bate-boca começou quando Moraes interrompeu o voto de Mendonça para rebater alguns dos seus argumentos contrários a condenar os invasores pelo crime de tentativa de golpe. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. Ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não. O réu Aécio Lúcio Pereira é ex-funcionário da Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo. Ele foi flagrado dentro do Congresso em 8 de janeiro usando uma camiseta com a inscrição Intervenção Militar Já. Naquele dia ele postou um vídeo sentado na mesa diretora do Senado, no qual dizia: vai dar certo, não vamos desanimar. Bom, vou começar por esse bate-boca entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes. Me sinto muito à vontade para comentar, porque critiquei a indicação dos dois, critiquei um monte de votos e decisões de cada um. Agora, é uma discussão absolutamente política no plenário do Supremo Tribunal Federal, que se tornou um tribunal eminentemente político. André Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer, mas se aproximou muito do governo Lula, e agora está defendendo o governo Lula com unhas e dentes. Foi uma reação histérica do Alexandre de Moraes. Ele reagiu a determinadas coisas que o André Mendonça não disse. O André Mendonça fez, sim, uma indicação de uma responsabilidade pontual
do Ministério da Justiça, do governo Lula, na proteção do edifício do Palácio do Planalto. Falou que não ia entrar no mérito, porque isso é uma outra discussão, está ali para analisar o caso desse tal de Aécio, mas indicou ali uma estranheza, e é uma estranheza que está colocada em pauta, tanto pela imprensa, em razão de relatório da BIM, relatório da PF, que o Ministério da Justiça poderia ter tomado outras atitudes, o Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, que tinha o Gonçalves Dias à frente, também poderia ter tomado atitude que não tomou, depois esconderam as imagens, não quiseram revelar, apareceu o Gonçalves Dias ali no meio dos invasores naquele dia. Quer dizer, tudo isso está em pauta no debate público brasileiro. É uma responsabilidade pontual do governo Lula na proteção do edifício do Palácio do Planalto. Afinal, existe o Gabinete de Segurança Institucional e existiram os relatórios que alertaram o Ministério da Justiça sobre o movimento que tinha intenções de invadir e depredar patrimônio público. Então, ele faz uma menção e o Alexandre de Moraes fala: o senhor está dizendo, então, que houve um conluio? O senhor está dizendo, então, que a responsabilidade pelo 8/1 é do Ministério da Justiça? Não foi nada disso que ele disse. Então, assim, o Moraes está muito defensor do governo Lula. Ele tem ali uma parceria, no caso do PL das fake news, e principalmente depois que o Lula indicou 2 aliados do Alexandre de Moraes para o Superior Tribunal de Justiça, em detrimento, senhoras e senhores, de 2 mulheres. Porque havia uma lista quádrupla e o Lula, em vez de indicar as mulheres, foi indicar os amigos do Alexandre de Moraes para diminuir a resistência dele em relação à indicação do Cristiano Zanin. Ele não só diminuiu essa resistência, como agora me parece muito colaborador do Flávio Dino, que está com os olhos na próxima vaga, que é a vaga da Rosa Weber. Então, uma discussão política completamente inapropriada, num tom absurdo, mas esse é o Supremo Tribunal Federal. Em relação ao caso em si, já falei, essas pessoas que vandalizaram, elas precisam ser punidas. Existe uma discussão sobre dosimetria e sobre quais são os crimes a serem aplicados. Então, o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele tenta suavizar. Mesmo assim, e até contrariando, portanto, o que o Alexandre de Moraes estava dizendo, ele votou pela condenação do cara. Simplesmente por menos anos, né? Botou ali por 7 anos, me parece. O Moraes por mais de 15, né? E aí você tem um caminho do meio aí do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que ele alegou que o crime de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito não precisam se somar. Ele tinha até uma alegação dele, vou tentar puxar aqui, mais específica. Ele descartou, na verdade, o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, considerando que as condutas praticadas pelo réu já estariam inclusas no crime de golpe de Estado. Quer dizer, vale a pena enquadrar nos dois, portanto? Há, evidentemente, um teor golpista em todo esse movimento. Aí você tem o André Mendonça dizendo, mas não tinha os militares, a cúpula militar, quer dizer, não fez uma intervenção, você não tinha ali como sustentar efetivamente um golpe de Estado. Os outros ministros reagiram dizendo, não, mas a tentativa por si já configura, e o Barroso foi nessa linha, mas não somou as penas para os 2 crimes. Ele reuniu tudo em um, então a dosimetria colocada pelo Barroso acabou sendo menor do que a do Moraes e dos ministros que o seguiram, como o próprio Gilmar Mendes, claro. Agora, só mais um detalhe, o Barroso, ele falou que é até possível dizer que somos muito odiados, nós ministros do Supremo, né, na visão dele, mas só por aqueles que querem a volta desse período sombrio, se referindo à ditadura. O Moraes, ontem, já tinha feito uma declaração parecida. Isso tudo é discurso político, é o discurso que o Lula usa. Quer dizer, quem não está com a gente está com o golpismo. Isso é completamente absurdo. Há críticas legítimas que podem e têm de ser feitas ao Supremo Tribunal Federal, que está aí ampliando as hipóteses para ministro poder julgar caso de cliente do escritório da própria esposa. Então, há uma indignação legítima contra ministros por causa disso, há uma indignação legítima contra ministros que são muito rigorosos com golpistas, mas
não digo nem brandos, eles são generosos com os tubarões da política envolvidos em esquemas de suborno. Então a gente está vendo aí bagrinhos golpistas sendo condenados, enquanto os tubarões do suborno ficam impunes. E a indignação com esse duplo padrão, ela é absolutamente legítima. Porque quem defende a democracia de verdade condena tanto o golpista que tenta tomar o poder à força, quanto o corrupto que tenta se perpetuar no poder. Quem só condena golpista, só critica golpista, é quem defende a República do Escambo. Isso não é democracia e nunca será. Na Eldorado, análise dos fatos. A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta. O imóvel fica localizado no bairro de Indianópolis, aqui na zona sul de São Paulo. De acordo com uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda, 4 criminosos teriam invadido o quintal da casa do ministro e fugido em seguida. Os envolvidos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância da residência registraram o momento da invasão. A nota esclarece que o interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Diante do incidente, a assessoria do ministro informou que a agenda para hoje foi cancelada e que ele não falaria com a imprensa. Às 10h30, Haddad tinha uma reunião marcada com o CEO da Redditor, Paulo Moll, e com o chairman executivo da Sul América, Heráclito Gomes. Olha, como se falou ali em gente que estacionou perto e aí estava armada, etc., eu espero efetivamente que haja uma investigação e essas pessoas sejam identificadas e a gente tenha acesso ao histórico delas até para eventualmente dirimir qualquer dúvida que possa existir sobre aspectos políticos. Até o momento não há nenhum elemento sobre a questão política envolvendo esse episódio. A princípio, são criminosos que poderiam assaltar uma casa, e era a casa do ministro Fernando Haddad. Então, assim, o aspecto político mais profundo não é partidário, não é ideológico. É o seguinte, é que os políticos também são alvos da violência urbana. Eles também podem ser alvos, muito embora eles sejam muito mais protegidos do que o cidadão comum, porque contam com seguranças e ficam encastelados. Eles podem ser alvos da criminalidade. E qual é o projeto de segurança que existe no Brasil? Plano de segurança pública? Nenhum, como eu tenho apontado há muitos anos nesse programa. Então, desejo, claro, proteção, segurança, saúde para o ministro Fernando Haddad e a sua família. Agora, preciso sempre apontar que a segurança pública é um problema que envolve governo federal, estadual e municipal. Não adianta um ficar apontando para o outro, não, mas o governo Lula é federal e o São Paulo é do governo Tarcísio, etc. Todos têm que se integrar para combater essa terra de ninguém que se tornou o Brasil. Onde você pisa e já é roubado, como eu sei bem, estou enfrentando episódios lamentáveis nesse sentido aí nos últimos dias. Análise dos fatos. E o ciclone que se formou no Rio Grande do Sul se afasta após levar rajadas de vento ao litoral. Quem está acompanhando e traz as informações para a gente é o Márcio Dozan. Olá, Carol, olá, Felipe, olá a todos. Um novo ciclone extratropical se formou na costa do Rio Grande do Sul na noite de quarta-feira e levou rajadas de ventos que chegaram a 84 km por hora em parte do litoral. Apesar disso, esse ciclone já se afastou do Rio Grande do Sul, está tomando o caminho do oceano e está subindo no mapa do Brasil, né? Vai mudar o tempo na região sudeste, inclusive com previsão de chuva para São Paulo na noite dessa quinta-feira. Lembrando que o Rio Grande do Sul vem sofrendo com tempestades e inundações há 2 semanas em virtude de ciclones que já deixaram pelo menos 47 pessoas mortas e ainda 9 desaparecidos em diferentes pontos do estado. O fato que tem chamado a atenção é que essas mudanças de tempo, essas tempestades no Rio Grande do Sul têm atingido o estado todo e na quarta-feira chegou forte a Porto Alegre. Quem acompanhou, por exemplo, o jogo do São Paulo Internacional no Beira-Rio pode ter visto que choveu o tempo inteiro e tem causado problemas no transporte na região. Inclusive, em Porto Alegre tem o Arroio Dilúvio, ele que atravessa boa parte da capital gaúcha, o maior arroio da cidade, está com o nível das águas bastante acima do normal, não tem risco, segundo as autoridades, de transbordar. É um arroio normalmente circula de forma tranquila, né? Ela está com a força das águas, tem derrubado inclusive partes do talude, né? O talude é aquele muro em declive que fica nas 2 margens. Por hora era isso e abraço a todos.
Bom, pelo menos uma notícia positiva de que o ciclone que se formou no Rio Grande do Sul, então, está se afastando. A população do Rio Grande do Sul está precisando de um alívio depois de todos esses dias de sufoco absoluto e de indiferença do governo federal, que foi muito criticado pelas declarações, principalmente da primeira-dama Janja, que estava ali deslumbrada com o avião presidencial, indo para a Índia, 20 horas de voo para ficar tuitando, todo mundo se mandou para lá, em vez de manifestar toda a preocupação com a população que passava por esse desastre natural e que, obviamente, expõe a fragilidade da infraestrutura urbana brasileira. O Brasil não tem condição de enfrentar desastre natural. Já temos todos os outros desastres dos quais eu estava falando. Eu me lembro que eu estudei em Madrid, na época da faculdade, fiz muitos amigos de Porto Rico. Um deles, inclusive, depois veio me visitar no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu achava engraçado que eles contavam as histórias dos furacões, né? Porque furacões passam por Porto Rico e eles estão acostumados com isso. Então eles combinam, e era a parte que eu achava cômica, assim, onde você vai passar o furacão e tal, né? Tem uma, tipo, festa de Natal, onde você vai passar o furacão, assim, aí os amigos se reúnem para passar na mesma casa, né? Protegidos. O furacão, porque existe uma infraestrutura e toda uma técnica, um alerta de prevenção, etc., para esse tipo de fenômeno. No Brasil não, chega e vai destruindo absolutamente tudo, lamentavelmente. Então, que passe é um alívio temporário aí que seja. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos por aqui com a análise dos fatos para falar sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu provisoriamente a lei estadual que obriga bares, restaurantes, lanchonetes e padarias a servirem água potável filtrada de graça e à vontade aos clientes no estado. A lei havia sido sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas e publicada no Diário Oficial horas antes. O projeto do deputado Átila Jacomus foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado dia 8 de agosto. E na decisão, a desembargadora Luciana Bresciani diz que houve intromissão do Estado no exercício da atividade econômica privada livre, além de ser desproporcional à imposição de fornecimento de modo gratuito. A Confederação Nacional do Turismo ingressou com ação alegando que a lei é inconstitucional. Em entrevista à Rádio Eldorado, o vice-presidente da Abrazel São Paulo, que representa bares e restaurantes, Leonel Paim, disse que há já estabelecimentos que adotam a prática espontaneamente, mas ressaltou que o setor é contra a obrigatoriedade. À primeira vista, sim, parece uma lei nobre, mas na verdade, a lei da mão de obra para isso vai gerar custos. Tem que ter uma jarra, tem que ter um copo. Não dá para levar um copo d'água num salão, por exemplo, né? E se for numa mesa, tem que levar uma jarra. Mas já há hábito nos bares e restaurantes a cordialidade do estabelecimento. O custo da água é irrisório. Os demais custos não são. A gente é a favor de servir, a gente é contra ser obrigatório. Haver uma lei que obrigue a ter o cartaz, está no cardápio. No programa Fim de Tarde, a colunista de gastronomia de Eldorado, Patrícia Ferraz, relatou outras experiências com a água da casa ao redor do mundo. Nos Estados Unidos não é obrigado, mas é praxe. Nova York sim é obrigado. Todo mundo que serve comida e bebida alcoólica é obrigado a servir água também grátis. Não é obrigado a fazer propaganda, como aqui a lei vai obrigar a colocar nos cardápios. Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra. Você pode tomar água da torneira, né? Análise dos fatos. Indicados ao prêmio dos melhores do futebol da FIFA são anunciados. E cadê o Brasil, Morelli? Olá, amigos. Quero falar da FIFA dos indicados aos melhores do mundo. O Brasil só tem o goleiro Ederson concorrendo à categoria. O Brasil não tem mais nenhum jogador masculino e feminino para concorrer ao prêmio da FIFA desta temporada. Ai, 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 brasileiros não estão bem. Caberia muito bem ter um Vinícius Júnior, talvez ali do Real Madrid, um Rodrigo também do Real Madrid, mas o fato é que nenhum deles foi indicado entre os 12 melhores para concorrer ao prêmio da FIFA. Nomes como De Bruyne, Haaland, o Messi foi indicado pelo tempo que ele estava no PSG, agora ele foi para o futebol dos Estados Unidos, mas quando ele jogou no PSG, ele conseguiu essa indicação. Mbappé do PSG também foi indicado, o Neymar não foi indicado mais uma vez. O City foi o grande time aí com mais indicações, Bernardo Silva também foi indicado,
indicado, Rodri também foi indicado e a FIFA vai eleger. Ano passado teve a Copa do Mundo e talvez essa lista tenha sido um pouco prejudicada em função disso. Todo mundo sabe, a Argentina foi campeã do mundo e isso também pode dar a Messi mais um troféu de melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo também está fora. Lembrando que nesta temporada, em janeiro, o atacante português foi jogar na Arábia Saudita e não teve seu nome na relação dos 12 melhores da FIFA. Lembrando que a última vez que um jogador do Brasil, atuando na Europa, foi escolhido como o melhor do mundo foi em 2007. Kaká, que jogou no Milan, que jogou no Real Madrid, que jogou no São Paulo, foi a última vez que teve um brasileiro no alto do pódio nessa escolha de melhores do mundo da FIFA. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! O único brasileiro que merecia estar nessa lista, sem dúvida, é Vinícius Júnior, campeão da Liga dos Campeões, né, da Champions League pelo Real Madrid e do Mundial de Clubes. É um atleta extraordinário, que passou pelo meu Flamengo e que merecia todas as honras no momento de ascensão fulminante da sua carreira. Neymar tem mais que ficar de fora mesmo. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O diretor da NASA, Bill Nelson, anunciou em entrevista coletiva hoje que a Agência Espacial Americana terá a partir de agora um diretor especificamente para a área de fenômenos anômalos não identificados. A sigla, que traz essa categoria é a UAP. Daniel Evans vai ocupar este cargo. Fenômenos anômalos incluem os UFOs, os objetos voadores não identificados, OVNIs. A NASA define as ocorrências como observações de eventos no céu que não podem ser identificados como aeronaves ou fenômenos naturais conhecidos do ponto de vista científico. Nelson explicou que os relatos disponíveis de avistamentos de UAP ou mesmo de OVNIs não têm um rigor científico necessário, nem dados suficientes para que se possa fazer estudos ou tirar conclusões sobre sua origem. A maioria, ou a grande maioria, acaba se revelando terrestre, como balões, eventos climáticos e aviões. Mas, de acordo com ele, nos casos em que for necessário e houver dados confiáveis, o fenômeno poderá ser estudado mais a fundo com rigor científico. Um relatório sobre fenômenos anômalos também são apresentados na coletiva. A conclusão é de que não há dados que identifiquem que os fenômenos têm origem extraterrestre, mas a hipótese também não pode ser descartada, conforme relatou Bill Nelson. The NASA Independent Study Team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin, but we don't know what these UAP are. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA Director of UAP Research. They are being tasked with developing and overseeing the implementation of NASA's vision for UAP research. O objetivo da nova diretoria será exatamente trazer mais critérios científicos para a análise dos fenômenos e transparência na divulgação. A NASA anunciou uma parceria com pilotos comerciais e militares para a coleta de dados de boa qualidade científica. Carol, será que eles estão entre nós? A certeza. Eu espero que não sejam ladrões nem golpistas, Porque os nossos aqui já dão muito trabalho. Os nossos já são de outro planeta. Exatamente. Fechando por aqui esse análise dos fatos, que tem trabalhos técnicos de Moacir Biasi e o comando da mesa de som do extraordinário Celso Carlos Amaral. Produção, edição e coordenação é da Laís Gotardo. Valeu, Carol, melhor dos ouvintes. Um grande abraço. Até amanhã. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.